E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando a nossa live, né? Nossa live surpresa. A gente não sabe quantas pessoas vão poder entrar aqui para poder assistir a gente, né? Mas foi uma proposta da nossa amiga doutora Ana Antoniazzi, que é terapeuta ocupacional, que ela sugeriu. Graziele, seja bem-vinda, tudo jóia? Marcela, seja bem-vinda também. Então entrando aqui na nossa live surpresa, é surpresa. Richard, meu amigo, como é que você tá? Que prazer lhe ver aqui, cara. Muito bom lhe ver aqui, viu? Então, gente, a gente vai falar hoje sobre o processo diagnóstico do transtorno do espectro autista. Cris, do Fonopediatria, entrou aqui. Oi, pessoal, tudo jóia? Prazer receber vocês aqui nesse horáriozinho ainda. O horário eu sei que não é tão comum, não é tão fácil. Muita gente está no trabalho, muita gente não vai poder assistir agora, muita gente vai ter que assistir depois, se quiser também, né? Não vai ter a oportunidade de assistir agora de forma síncrona, nem fazer algumas perguntas. Mas a gente vai deixar registrado aqui porque é informação, né? E a gente está nessa semana de conscientização do autismo, né? E uma das questões interessantes que foram levantadas pela doutora Ana Antoniazzi foi essa questão: como é que se dá o processo diagnóstico de avaliação do neurodesenvolvimento e dos transtornos do neurodesenvolvimento. Janaína, seja bem-vinda. Obrigado pela participação aqui, viu? Então, como se dá essa avaliação? Como se dá o diagnóstico do TEA, né? Como é que a gente faz esse processo? E quando a gente abriu as caixinhas, né, a gente está fazendo isso de uma forma mais aleatória aqui no horário, até porque a gente abriu a caixinha, a gente está com a programação de tentar soltar o vídeo por dia também, e também porque a gente quer participar e interagir e responder em tempo real aquilo que foi solicitado para a gente, né? Então, além de falar um pouquinho dessa questão do processo diagnóstico do transtorno do espectro autista, também vieram duas perguntas que foram as seguintes: quem é que fecha o diagnóstico do transtorno do espectro autista? E uma outra pergunta falando, na verdade, questionando sobre a questão da manifestação mais leve do autismo em meninas do que em meninos. E essa também é uma questão muito interessante. O pessoal está entrando aqui, sejam bem-vindos. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui na live, viu? Que a gente possa participar e interagir, tá? Para ser mais rica aqui a nossa live hoje, né? Então essa também é uma questão que gera muita dúvida, uma questão que gera muitas pessoas não conhecem a respeito dessas particularidades a respeito da manifestação do transtorno do espectro autista em meninas, né? Mas para a gente poder começar então falando um pouco sobre o processo diagnóstico do transtorno do espectro autista, eu acho que é importante a gente estar com uma base um pouco mais formada de informações, né? Para que a gente então possa partir dessas informações e a gente comece a delinear alguns passos que a gente faz no sentido de chegar nesse diagnóstico, né, no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Lembrando, gente, que o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que a gente tenta diagnosticar o mais brevemente possível, né? Então, quando a gente fala nesse processo diagnóstico, o ideal é que esse processo diagnóstico ele se dê já mediante os primeiros atrasos que a gente observa do desenvolvimento, que a gente vai falar aqui um pouco a respeito deles. Gente, o pessoal está entrando aqui, é um prazer, gente, receber vocês nesse horário aqui, tá? E vamos perguntar, vamos interagir, tá certo? Então, quando a gente fala nessa questão da avaliação, a gente está falando de uma avaliação que tende a ser o mais precoce possível, né? Eu sempre digo que na saúde e no desenvolvimento infantil, a gente não espera o carro furar o pneu, a gente não espera o carro quebrar. A gente tenta correr com o carro, mostrando que tem alguma coisa, um sinal de alerta ali, né? Não sei, quem já dirigiu, quem já viajou sabe disso, né? Que de vez em quando acende um sinal de alerta ali e você não pode esperar o carro simplesmente quebrar. Atípico autismo aqui, ó, Lígia, seja bem-vinda, Lígia, minha amiga, boa tarde, obrigado por participar aqui. Depois, se quiser enriquecer aqui com a gente também, viu? Só entrar, tá bom? Então, quando a gente está dirigindo um carro, a gente não espera esse carro acender luzes de alerta e quebrar o carro para que a gente possa intervir. A gente vai tentar intervir precocemente, né? A gente vai tentar resolver aquilo que está dando um sinal de alarme, de que o carro não está funcionando bem, e a gente vai tentar fazer essa intervenção para que a viagem prossiga da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala do neurodesenvolvimento infantil, a gente tem os marcos do neurodesenvolvimento, né? Os marcos da primeira infância, que eles são os grandes nortes, as grandes bússolas para a gente, de que a infância ela está
transcorrendo do ponto de vista neurodesenvolvimental adequadamente ou há alguma alteração nesse processo. A gente sabe que o cérebro da criança ele tem todo um substrato genético para o seu desenvolvimento e que esse substrato genético ele vai dar um potencial para a criança, né? E a gente vai ter também as interações ambientais que vão fazer com que esse potencial genético chegue ao seu máximo ou não, né? Então são dois aspectos do neurodesenvolvimento. Mas quando a gente fala nesses dois grandes aspectos, se a gente fala nos aspectos genéticos, essa já é a primeira parte da avaliação possível de um diagnóstico do transtorno do espectro autista. A gente tem que entender que o TEA, né, ele, por ser um transtorno de um forte componente genético, a gente deve fazer um rastreio sempre da genética da família, né? Não só se há história de autismo na família, mas também se há história de síndromes genéticas na família. Norheim já está fazendo a pergunta aqui, ó, bebê 1 ano e 2 meses, tudo que pega com rodinhas, brinca com as rodinhas, se pega um triciclo, vira para ficar girando a rodinha, fora atraso de fala, ele balança as cabeças, perdão, deixa eu ver aqui, ele balança os bracinhos, acho que a Norheim ainda vai falar um pouco mais, eu não sei se apareceu para mim aqui, para cima e para baixo, sempre que se empolga em algo, apesar de se relacionar bem com os familiares. Norheim, vou guardar essa pergunta para a gente ir respondendo ao longo do caminho, que eu acho que dentro do processo que a gente for falando, a gente vai conseguir trazer algumas informações a respeito dessas peculiaridades que você está falando do neurodesenvolvimento, tá certo? Então, a gente voltando aqui, né? A gente fala de uma questão de um cronograma genético, então se há genética envolvida, a gente tem que entender que naquela criança a gente tem que conhecer como é que é o substrato genético, como é que é a história genética, como é que é a história genética daquela família, né? Inclusive há síndromes que aumentam o risco da incidência do transtorno do espectro autista. Uma das síndromes mais frequentes é a síndrome do X frágil, mas a gente tem outras síndromes que também aumentam o risco do transtorno do espectro autista. Então a gente conhecer, horrível, sou tudo jóia, meu amigo. Boa tarde, Lara, boa tarde. Pessoal, boa tarde, obrigado aqui. Ei, Samanta, boa tarde, minha amiga. Obrigado por estarem participando aqui. Ó, o Ravi, manda um cheirão para ele também, para esse cabritão. Deus abençoe. Então, voltando aqui ao processo, né? A gente entender essas questões genéticas, entender a história genética da família já é o primeiro passo para que a gente possa, então, entender, né, dentro do neurodesenvolvimento se já há algum risco genético do substrato do desenvolvimento, né? E aí, quando a gente fala nessas questões, é exatamente a questão de a gente saber que há três momentos do neurodesenvolvimento. A gente tem um foco muito grande na avaliação do neurodesenvolvimento pós-parto, mas a gente tem que entender que há 3 grandes momentos. O momento pós-parto, né? Os primeiros anos de vida, onde a gente vai ter uma curva neurodesenvolvimental, que a gente vai falar um pouco mais, bem acelerada. Mas a gente tem o período intrauterino, onde boa parte do tecido neurológico, das conexões neurológicas já são formadas, né? E a gente tem o período pré-concepcional, ou seja, antes da gestação, que é exatamente os fatores de risco genéticos. Então, quando a gente fala num possível diagnóstico do TEA, uma das coisas que a gente tem que mais assim, olhar logo de cara e entender e colocar e ter na história da criança, na história do paciente, é conhecer como é que é a sua história genética, até para ver se há fatores genéticos que precisam ser elucidados. Isso modifica a possibilidade do transtorno quando diagnosticado? Não. Mas a possibilidade de transtornos genéticos, de síndromes genéticas, a gente pode ter 2 questões super importantes aqui. A orientação familiar a respeito desse risco genético mais aumentado para algumas síndromes genéticas, né? E também a questão de a gente compreender que dentro de uma síndrome genética a gente não está falando às vezes só do TEA, mas a gente está falando de alterações orgânicas que vêm em conjunto. E essas alterações elas devem ser investigadas também. Por isso que é importante que a gente tenha um conhecimento dessa história genética da família, tá? E a gente entender também como se deu todo o processo gestacional. Porque se a gente está falando de um substrato genético, mas vamos falar de um substrato genético ideal, e agora a gente tem a gestação, a gente precisa entender como é que se deu o passo a passo dessa gestação para
entender se todos os processos necessários eles foram cumpridos no pré-natal, se a criança não teve nenhum tipo de sofrimento, de alteração, de restrição do crescimento, se a mamãe não teve algum tipo de sangramento, se consumiu alguma substância ou se expôs a alguma substância, né? Que às vezes algumas têm mais relação nas pesquisas, mas a gente não pode, como eu falei já no vídeo anterior, nos Reels, a gente não pode relacionar 100% a algumas substâncias, mas a gente sabe que algumas substâncias elas impactam no neurodesenvolvimento como um todo, então é importante demais que a gente conheça o histórico gestacional e o histórico do parto também, né? Como é que foi esse parto? Ele foi no tempo? Ele foi antes do tempo? Ele passou do tempo? A criança esteve em sofrimento? Porque são fatores que mesmo que a gente tivesse uma genética sem riscos, mesmo que a gente tivesse uma gestação sem fatores de risco, o parto também é um momento extremamente crítico onde a gente pode ter alterações que levem a alguma alteração do neurodesenvolvimento, não só a questão do transtorno do espectro autista, mas alterações do neurodesenvolvimento como um todo, tá? Mas agora vamos sair do âmbito genético e do âmbito pré-natal para a gente entrar na avaliação prática, né? Como é que se dá a avaliação prática? Como é que se dá a suspeição do transtorno do espectro autista? E como é que a gente faz esse processo de avaliação diagnóstica? Que foi o que foi solicitado para a gente conversar hoje, que eu acho que a gente deve dar um enfoque maior hoje, né? Então, quando a gente fala no transtorno do espectro autista, a gente tem que lembrar uma grande questão que é o eixo central. A gente não pode falar do transtorno do espectro autista se a gente não falar nesse eixo central. Eu brinco que é a coluna vertebral do TEA. Não existe TEA se não houver prejuízo na interação social, principalmente com pares, né? Quando a gente fala pares, são crianças da mesma faixa etária. Por que com pares e a gente prioriza principalmente os pares e não com outras pessoas de outras faixas etárias? Porque dependendo do nível de suporte, dependendo da gravidade do quadro, se é um quadro mais leve, a criança ela pode desenvolver recursos ao longo da vida para lidar com outras crianças que tenham menos habilidades sociais, né? E isso pode parecer que a criança tem habilidades sociais adequadas, mas ela às vezes não tem, com os pares que normalmente vão ter algumas demandas sociais que são semelhantes e precisam ser cumpridas. E também com pessoas mais velhas, porque também quando a gente fala do TEA leve, é muito comum que nós, como papais, como cuidadores, como profissionais, a gente tenha recursos para lidar com as dificuldades que a criança apresenta na interação social. Então, o prejuízo na interação social é o eixo central do transtorno do espectro autista, especialmente quando a gente leva em consideração os pares, ou seja, as pessoas da mesma faixa etária, né? E aí o que acontece? Quando a gente pensa nessa questão, inclusive quando a gente fala nos grandes grupos sintomatológicos, a gente falou logo no primeiro vídeo, né? Sobre os eixos, né? Os eixos diagnósticos do transtorno do espectro autista, que seria o prejuízo na interação social. Deixa eu só dar um alô aqui para quem está entrando. Gente, sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui nesse horário, tá certo? Acompanhando a gente, vocês podem perguntar, podem interagir aqui com a gente, tá? Então, quando a gente fala nessa questão do prejuízo na interação social, esse é o eixo central. Não tem como falar em TEA se a gente não estiver falando num prejuízo na interação social. Mas qual é a grande questão? Aquela questão dos eixos que a gente estava falando, né, que muitas vezes acaba fazendo com que a gente tenha diagnósticos incorretos, seja por uma suspeição positiva de um diagnóstico que não era TEA, como às vezes de uma suspeição negativa de um quadro que era um TEA leve. Isso acontece muito por um grande aspecto, né? A gente falou de prejuízo na interação social. Um outro prejuízo que ele vai sempre ocorrer é o prejuízo na comunicação social. Mas por que eu falei que assim, a gente não pode falar sobre TEA se a gente não estiver falando sobre o prejuízo na interação social? E eu não falei da questão de comunicação social. Porque, na verdade, esse prejuízo, dentro dos critérios, está subdividido. Mas, na verdade, o prejuízo na interação social da criança autista vem decorrente 100% do prejuízo na comunicação social. O que leva a criança a ter prejuízos na interação social no autismo é o prejuízo na comunicação social. E aí quando a gente fala na comunicação social, a gente está falando também de dois grandes aspectos: a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, a fala
e a linguagem que não vai envolver a fala. A motricidade facial, a motricidade corporal, o apontar, o compartilhamento de interesses, a triangulação do olhar, a capacidade de empatia, de compreensão do que o outro está pensando, né? A teoria da mente, todos esses aspectos são aspectos da linguagem não verbal que vão estar relacionados a um bom desenvolvimento da comunicação social e um bom desenvolvimento da interação social. Então, o que acontece? A gente tem um grande problema na questão do diagnóstico do TEA. Deixa eu dar mais um alô aqui, o pessoal está entrando aqui. Um grande problema que a gente tem dentro do diagnóstico, né, das avaliações do TEA, e que a doutora Cris está aqui acompanhando, não sei se ainda está acompanhando, mas entrou aqui com a gente, né, ela pode falar muito disso, a respeito da fala. A fala, ela é um grande mediador das interações sociais, mas a fala, ela não é completamente a única forma de mediação das interações sociais. A linguagem não verbal, que é um grande componente da comunicação social, é muito importante para que a gente possa ter uma boa interação social. E a gente tem uma lenda, a gente tem um estigma, digamos aqui, assim, de que a criança que não fala, ela já está no espectro autista. E a criança que fala, ela não está no espectro autista. E esse é um grande erro, e isso leva a muitas falhas diagnósticas. Por quê? Porque a gente imagina que aquela criança que fala, aquela criança que repete, aquela criança que ouve uma história, ouve uma música, ouve um desenho e consegue falar e repetir, falar diversas palavrinhas, ela não está no espectro autista, mas o quanto essa fala, ela representa, né, ela é pragmática, ela é funcional, ela representa uma linguagem de fato funcional que consegue trazer à tona, externalizar os recursos sociais que a criança necessita para que ela tenha uma boa interação social. Então, na verdade, a fala ela pode estar prejudicada e é muito comum que ela esteja prejudicada dentro do transtorno do espectro autista, mas o prejuízo de fala pode ser um prejuízo isolado. A gente pode ter um transtorno específico da fala, que não é o transtorno do espectro autista, e dentro do espectro autista a gente ainda pode ter um transtorno específico da fala em conjunto. Então a fala ela é importante, eu não estou minimizando a importância da fala, mas a gente está falando de um conceito mais amplo, que é a comunicação social, que está muito mais relacionada à linguagem não verbal, né? A manifestação verbal é muito importante, mas a linguagem não verbal é o que vai realmente predispor a criança a ter um bom funcionamento social. Por isso que quando a gente fala em critérios, os critérios eles separam os grandes grupos, né? O grupo da interação social e o grupo da comunicação social, mas na verdade o prejuízo da interação social está completamente relacionado ao prejuízo na comunicação. O prejuízo na interação está relacionado ao prejuízo na comunicação social. Então, gente, a primeira coisa que deve chamar a atenção para a gente quando a gente pensa num possível diagnóstico, numa suspeita, né, quando a gente fala assim, fique atento aos sinais, né? Quando a gente fala nisso, a gente tem todo o material a respeito do diagnóstico precoce, a gente tem todo o material dentro da carteira de vacinação que fala dos marcos motores, dos marcos sociais, né, dos marcos de linguagem e fala, mas muitas vezes são informações que são soltas e que a gente não entende como é que isso funciona em conjunto. Na verdade, a gente tem os transtornos motores específicos e alterações motoras específicas que não necessariamente vão estar presentes no TEA, né, como a paralisia cerebral, alterações neurológicas como um todo, mas quando a gente fala nos prejuízos sociais e de comunicação social, e a gente pode ter as alterações motoras relacionadas ao TEA, né, como as estereotipias, movimentos estereotipados, enfim, a gente sim vai estar falando nesses aspectos e a gente precisa ficar ligado nessa questão dos sinais precoces, né? Fica atento aos sinais, avalia precocemente, investiga precocemente. Mas o que é que geralmente chama a nossa atenção? Pensando no aspecto do TEA como um todo, a gente tem que lembrar que a questão que deve chamar maior atenção para a gente é a questão do prejuízo na interação social, no impacto que esse desenvolvimento está tendo na interação social,
né? Mas levando em consideração que esse prejuízo na interação social tem que andar de mãos dadas com algum prejuízo na comunicação social. Vamos dar alguns exemplos. Digamos que a criança ela tenha um prejuízo, por exemplo, do desenvolvimento auditivo. A criança não escuta e isso não foi avaliado. Você acha que a criança ela vai ter um prejuízo social? É muito possível que ela tenha um prejuízo social nos primeiros anos de vida. Mas isso se dá por conta... Deixa eu ver aqui. Emanuele botar, se a criança seletiva na escola brinca com poucos colegas, ela pode ser um TEA? Vou já responder também. Vou só concluir esse pensamento e responder, tá certo, Emanuele? Só um minutinho, tá? Então, quando a gente fala nessa questão do desenvolvimento, do prejuízo na interação social, a gente também está falando de uma coisa que tem que andar de mãos dadas com um prejuízo na comunicação social. Então, a criança que a gente está falando com um prejuízo da acuidade auditiva. Será que essa criança está tendo um prejuízo social por conta de um prejuízo na comunicação social primário, ou isso é secundário, é um prejuízo na audição? Será que se essa audição ela for corrigida, nesse prejuízo na audição for corrigido, a criança ela não vai ter uma capacidade de desenvolver melhor a fala, de entender melhor o que seus colegas estão falando, os amiguinhos que também estão desenvolvendo a fala naquela etapa? Será que a criança ela não vai desenvolver melhor a sua interação social? Muito provavelmente sim. Então a gente tem que ter duas alterações, né, que vêm em conjunto, elas vêm de mãos dadas, né? Então, quando a gente fala, né, Manuela, você perguntou se a criança ela é seletiva na escola, brinca com poucos colegas, ela pode estar no espectro autista? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso varia muito, porque na verdade, o que acontece? A criança, eu fiz inclusive um post recentemente num Reels de brincadeira assim, sobre o contato social forçado. Há crianças que não têm um interesse social muito grande com muitas pessoas. Ela tem os seus grupos de amigos mais selecionados, o que não quer dizer que a interação social seja prejudicada. Até porque a interação social, ela não só é brincar, mas a interação social, brincar é uma coisa muito importante na interação social, né? Mas a interação social também é entender o que o outro pensa, é se colocar no lugar do outro, é compartilhar de interesses, né? Então, por exemplo, digamos que a criança que você falou, ela tá lá, ela é seletiva, né? Ela brinca com um grupo restrito de amigos, mas ela brinca bem com esses amigos, ela gosta de compartilhar o interesse, ela gosta de compartilhar o brinquedo, ela gosta de estar junto, ela busca essas outras crianças, as outras crianças são recíprocas com ela, né? Dependendo da faixa etária, um amiguinho leva uma queda, se machuca, ela vai lá para ajudar, ela chama a tia. Então, não existe um prejuízo na interação social. Talvez não seja um círculo social amplo, mas não quer dizer que exista um prejuízo na interação social, porque quando a gente fala do prejuízo da interação social, a gente lembra que a gente falou de algo que vem totalmente relacionado à comunicação social, ou seja, a linguagem não verbal, a capacidade da criança realmente se comunicar, de ela poder entender o que o outro pensa, dela ter uma reciprocidade emocional, empatia, todos esses aspectos, né, que estão normalmente prejudicados dentro do TEA por conta dos prejuízos de conexões das áreas cerebrais, né? O TEA, como a gente falou logo num dos primeiros vídeos, ele está relacionado a um momento do neurodesenvolvimento que eu sempre comparo assim. Há um prédio que está sendo em construção e a gente está passando a fiação, né? A gente passa os fios e tal, só que digamos que o eletricista ele passou muitos fios e aí foi fio demais, tem que cortar alguns para ficar só os necessários. Nesse momento a gente também tem isso no cérebro, né? A gente tem a formação de sinapses, que são conexões de neurônios, e as sinapses elas se formam de forma exagerada, então o próprio cérebro ele se encarrega de cortar algumas sinapses. Quando isso ocorre de forma exagerada e quando isso ocorre de forma inadequada, a gente tem o prejuízo no que a gente chama de conectomas, que são feixes neurológicos que comunicam regiões cerebrais diferentes, mas que têm que funcionar em pareamento. O nosso cérebro ele não funciona isoladamente. Quando eu estou escutando, eu não só estou escutando. Meu ouvido, né, ele está recebendo as informações que são transmitidas por via física até o nervo auditivo, e o nervo auditivo vai levar a informação até
os lobos temporais para que a gente faça o processamento dessa audição, mas aí junto desse processamento, então o meu cérebro vai entender aquela informação, vai mandar uma mensagem para o sistema límbico para poder manifestar uma emoção, vai mandar uma mensagem para o meu córtex pré-frontal que vai fazer a compreensão daquela informação, que vai comandar às vezes meu sistema motor e isso vai me gerar uma intenção. Então o nosso cérebro ele tem que se juntar, né? O nosso cérebro tem que ter essa fiação toda correta. Então quando a gente tem esse prejuízo nessa etapa do desenvolvimento, que é a formação dos conectomas e depois a poda neuronal, que é o que a gente chama também de pruning, quando existe um pruning inadequado, exagerado, então é onde a gente acaba tendo esse prejuízo nas conexões cerebrais e por isso que a criança ela tem dificuldades na comunicação social. Pensa nisso. A criança tem dificuldades na linguagem não verbal porque muitas vezes ela vai enxergar o rosto do colega, ela vai ver o rosto do colega, o coleguinha está chorando, por exemplo, mas aquilo não está muito bem conectado, por exemplo, ao sistema límbico, que é o sistema das emoções, que gera uma reciprocidade afetiva e que geraria uma intenção no córtex pré-frontal de a criança ir lá e ajudar o colega. Então aquela criança que, por exemplo, tem essa dificuldade, né? A criança que vai ter uma dificuldade, às vezes, no pensamento abstrato, e por conta do pensamento abstrato, ela tem um pensamento muito concreto. E aí, quando as outras crianças mais velhas estão falando em algumas questões abstratas, ela tem uma dificuldade nessa linguagem não verbal pelo prejuízo na abstração, né, pelo prejuízo na teoria da mente, que é uma capacidade de entender situações estranhas, entender o pensamento do outro, entender ironias, situações todas essas diversas que vão estar também dentro do desenvolvimento do cérebro, né, e do desenvolvimento infantil. Então esse prejuízo na linguagem, na comunicação social é o que vai determinando a qualidade da interação social. E aí o que acontece? Isso também leva a gente a ter uma outra questão importante de a gente avaliar. Não é somente a fala, né? A criança que fala, ela pode ser autista, como a criança que não fala também pode ser autista, assim como a criança que fala pode não ser autista e a criança que não fala também pode não ser autista. A fala isoladamente não vai representar, não vai ser um único prejuízo que vai determinar a presença do transtorno do espectro autista. Uma outra coisa que a gente tem como um estereótipo do autismo é que a criança autista ela evita o contato. E isso não é verdade. Na verdade, o prejuízo na interação social está na qualidade e não na intensidade. Isso tem que ficar muito bem claro na nossa mentalidade. Às vezes a gente fala assim, fulaninho, eu vi uma criança... E os pais dizem que ela é autista, mas não pode ser autista porque... A criança, ela vai para todo mundo, ela quer abraçar todo mundo, ela quer beijar todo mundo. Tá. Mas não é a evitação social que determina o transtorno do espectro autista, mas sim a qualidade da interação social. Por exemplo, a criança ela pode, por ter uma dificuldade na comunicação social, ter uma evitação. Se é aquela criança que não gosta de outras crianças, não gosta do contato físico, ela evita, ela se isola. Pode ser uma criança que não faz, que é indiferente, né? que o contato social é indiferente para ela, não se isola, mas também não busca, não tem uma intenção pró-social tão grande e aquilo não faz tanta diferença para ela, é como se ela não se importasse. Mas existem as crianças também que vão buscar o contato social, mas as habilidades... Pastora Josi, seja bem-vinda, deixa eu dar um alô aqui pro pessoal que está entrando aqui, né? Então... A qualidade dessa intenção pró-social e do estabelecimento da interação social é que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a criança, num quadro de autismo leve, ela pode ter uma busca, sim, pelos pares, ela pode se interessar pelos pares, sim, não é obrigatória a evitação, muito pelo contrário. A criança ela pode buscar o contato. Só que as habilidades sociais que ela tem, a capacidade de comunicação social que ela tem um prejuízo que gera uma dificuldade de ela estabelecer um contato de uma qualidade adequada que sustente esse contato, que sustente essa interação. Então, por exemplo, vamos pensar aqui num quadro de autismo leve, onde a criança ela busca esse contato, mas que ela não tem habilidades sociais. Vamos pensar aqui numa das habilidades sociais, a capacidade de
reciprocidade emocional, da empatia. Né? Então se a criança está ali, está brincando, a outra criança se machuca, a outra criança está brava, e a criança autista ela não percebe que o outro está bravo, ele pode persistir com atitudes, com comportamentos que aumentem a raiva nesse amiguinho, e por conta disso, isso gera uma dificuldade no estabelecimento com qualidade dessa interação, desse vínculo social. E as outras crianças se afastam. Por quê? Porque a criança está tendo uma brincadeira que não agrada às outras, mas ela não consegue perceber que ela não agrada às outras. Né? Às vezes a criança ela vai falar algumas questões que as outras crianças, que outros adultos, que outras pessoas não se interessam, mas é um assunto de extremo interesse daquela criança, só que ela não percebe o que a gente chama de pistas sociais, né? Social cues, que são as pistas sociais que nós vamos dando para dizer assim, tipo... beleza, né? Tipo, tá bom, esse assunto não me interessa tanto. Isso, por exemplo, na nossa entonação vocal, a prosódia, né? Que a doutora Cris ela pode falar muito melhor do que eu. A entonação de voz, a prosódia, ela vai dar um indicativo, né? Você fala assim, nossa, que massa. Eu tô demonstrando interesse, mas você fala, nossa, essa live, tá boa essa live. Então, a entonação que eu tô usando já tá dando uma pista social que mostra para as outras pessoas, né? Aquilo que eu estou tentando exprimir de forma não verbal. A minha comunicação social está vindo através da entonação da minha voz. Né? Se a gente está conversando aqui, naquele jantar chato, naquele encontro chato, começa a bocejar, né? Olha para o relógio. Tá. Isso também é comunicação social. Eu estou dando pistas sociais e as outras pessoas elas tendem a entender aquilo, é o esperado, que se entenda, que se compreenda. E diante disso, a gente acaba... né, indo através de algumas habilidades sociais e conseguindo ter uma interação social adequada porque eu respondo através dessa comunicação social de forma adequada socialmente. Então, a criança que tem um prejuízo na interação social não necessariamente é uma criança que evita o contato social. Ela pode buscar o contato social, ela pode ser indiferente ao contato social. A grande questão não é a intensidade, mas é a qualidade do contato social. Esse é o grande eixo, né? Só que como a gente está explicando mais uma vez, o eixo principal, que é a qualidade da interação social, que é prejudicada dentro do transtorno do espectro autista, ela vem completamente relacionada a um prejuízo na comunicação social. Ou seja, não é necessariamente a fala, mas a linguagem não verbal, ela vai estar, sim, prejudicada, levando a um prejuízo na interação social da criança com outras crianças e com outras pessoas, mas o fiel da balança geralmente tem que ser, sim, as crianças da mesma faixa etária. Há transtornos que geram prejuízos na interação social, mas que não estão relacionados à comunicação social. Por exemplo, um TDAH mais grave. No TDAH mais grave, a criança hiperativa, a criança impulsiva, ela pode ter comportamentos que são socialmente inadequados, mas não é por conta de uma dificuldade na comunicação social, é por conta de uma dificuldade na autorregulação, na capacidade de regular a inquietude, na capacidade de regular a impulsividade, na capacidade de regular, de autorregular as emoções. E isso vem através de manifestações comportamentais inadequadas que podem gerar prejuízos sociais. Inclusive, há um artigo muito interessante de 2018, super interessante, falando sobre as formas graves do TDAH e as formas leves do transtorno do espectro autista, que muitas vezes se parecem. Por quê? Porque ambas podem gerar prejuízos na interação social. Só que enquanto uma vem por conta das dificuldades, dos comportamentos inadequados, pela dificuldade de autorregulação especificamente, a outra vai vir secundária ao prejuízo na comunicação social. Tá, gente? E aí, quando a gente fala nesses aspectos, a gente também acaba tendo comportamentos que são repetitivos, né? E interesses que tendem a ser mais restritos. A criança autista ela tende a ser mais rígida, né? Em muitos aspectos do funcionamento, nos seus horários, no seu cronograma, do brincar. O brincar ele é mais rígido, muitas vezes até pelo prejuízo na linguagem também. A comunicação social, que também se representa no brincar. Você vê que o eixo, a gente fala muito do prejuízo na interação social como sendo o grande norte, mas a comunicação social ela está
permeando todos os aspectos, né? O brincar é uma coisa, um comportamento, é uma habilidade comunicativa. Quando eu brinco, eu estou expressando o meu imaginário através da brincadeira, né? Então, quando eu brinco de forma não funcional, quando eu prego o carrinho e não brinco com o carrinho como deve ser, eu brinco com a roda, eu brinco com a caixa do carrinho, eu não estou dando função, eu não estou dando... Deixa eu ver o que a Cris falou aqui. As terapias precisam deixar de focar somente em fala e vocabulário e pensar em estruturar bem a linguagem, principalmente no aspecto pragmático, intenção e função comunicativa. É exatamente isso, Cris, né? A Cris, a gente trabalha junto, né, Cris? Depois, se você quiser entrar aqui para dar uma palavrinha também a respeito disso, acho que vai ser super legal. Mas eu acho que a gente tem que lembrar disso. A fala, ela não é o eixo, não é o norte. O prejuízo... O grande norte é o prejuízo na qualidade da interação social, mas a coluna mesmo acaba vindo pela comunicação social. Então imagina, o próprio brincar não é funcional, o próprio brincar não é simbólico, a criança não está representando, né, o seu imaginário dentro do brincar. Né? A criança, por exemplo, tem prejuízos na linguagem, na fala, e muitas vezes acaba desviando questões emocionais, questões que geram incômodo, questões que geram alegria, questões emocionais diversas, nas estereotipias, por exemplo, que são movimentos repetitivos, né, estereotipados, de um formato estranho, mas porém específico, e que muitas vezes vai funcionar como uma forma de a criança regular algum tipo de emoção interna, né? Só que ao invés de ela regular através da fala, através da linguagem, através do brincar, através de outras formas pragmáticas, ela pode acabar tendo uma regulação dentro das próprias estereotipias. Isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente sempre bate na tecla de que existe uma dúvida no consultório muito frequente. Eu devo tentar impedir a estereotipia? Não, exceto se a estereotipia está gerando um prejuízo imediato na criança. Por exemplo, a criança às vezes ela pode ter uma estereotipia de balançar o tronco, e nisso de balançar o tronco ela está batendo a cabeça e se machucando. Então, nesse eu preciso intervir imediatamente. A criança ela tem um flapping muito intenso e se machuca, né? Ou ela tem um comportamento repetitivo de se morder ou algo do tipo. Esse vai precisar de uma intervenção mais imediata. Mas às vezes um flapping mais simples, um balanço de tronco mais simples, não precisa de uma intervenção imediata, mas precisa de abordagem terapêutica. E a abordagem terapêutica, não só de autorregulação emocional, mas também de ampliação, principalmente da linguagem, não só da fala, né, como a doutora Cris falou, não é só repetir palavras, né, não é só ampliar, não é só formar frases complexas, é conseguir se expressar, é conseguir ampliar a comunicação social. Então, nesse sentido, a gente vai acabar tendo benefícios também nos outros aspectos. Por isso que quando a gente fala também em estereotipias, a gente não recomenda que a estereotipia ela deve ser abolida. Nossa, o pai tem que segurar para a criança não fazer estereotipia, até porque isso tende a gerar mais ansiedade, mais angústia e aumentar e piorar a estereotipia. Então, a gente está falando aqui em 3 grandes grupos sintomatológicos, mas quando a gente for pensar no diagnóstico do TEA, como é que isso começa? Isso começa através do prejuízo na qualidade da interação social, e esse prejuízo na qualidade da interação social, ele vem secundário a um prejuízo na comunicação social. Deixa eu ler novamente aqui o comentário da doutora Cris. A alta fonoaudiológica no TEA precisa ser uma alta clara e esclarecida, é uma alta monitorada, porque na pré-adolescência e adolescência as alterações pragmáticas residuais tendem a surgir. Exatamente por isso também, né, doutora Cris, que a gente fala na questão de cura do autismo. Na verdade, não existe a cura do autismo. A gente fala em um processo terapêutico que auxilia, que dá ferramentas para a criança, para o adolescente, para o adulto, desenvolver habilidades sociais, habilidades comunicativas sociais, para que ela possa se estabelecer com mínimos prejuízos. Mas, lembrando que algumas questões que vêm ao longo da vida, como demandas do pensamento abstrato, por exemplo, demandas como ironias, como situações estranhas, elas podem ainda trazer algumas dificuldades, né? E isso tem que ser algo acompanhado, de fato, com a doutora Cris, porque a gente, quando fala nesse aspecto, a gente sabe que essas questões, a gente tem ferramentas, é como o próprio TDAH. Eu, como uma pessoa com TDAH, sei disso, que 95% do tempo eu consigo utilizar meus recursos ao meu favor, mas há 5% do tempo em que o TDAH ele volta. É um transtorno do neurodesenvolvimento que ele pode persistir durante a vida adulta, a maior parte persiste, nem que seja parcialmente, e ele vai aparecer em algum momento, só que a tendência, o que a gente espera é que ele seja minimizado, né? Não traga um prejuízo
significativo ao longo da vida. Mas isso também fala pra gente sobre a questão da cura do autismo, né? Que é uma questão, a gente não pode falar em cura do autismo, mas a gente pode falar em grandes melhorias através do processo de terapias, do processo de abordagem terapêutica, para que a gente minimize esses prejuízos e traga ferramentas para a criança desenvolver essas habilidades ao longo do caminho. E isso minimiza muito os prejuízos dos grandes grupos sintomatológicos, né? Mas então, a gente está falando um grande en passant aqui do transtorno do espectro autista, mas aí a gente vai falar sobre o diagnóstico. Então, meu filho, minha criança, o filho de alguém que eu conheço, enfim, eu vejo que a interação social não parece ser aquela adequada, sabe? Não está indo como as outras crianças. Ela é uma criança que evita, ou é uma criança que vai, mas não consegue estabelecer um contato social, né? um vínculo social com outras crianças da mesma faixa etária. Então, a presença desse aspecto deve acender um alerta para a gente, para que a gente deva avaliar. Mas na prática, uma das coisas, até pela própria estereótipo, na verdade, do autismo, que mais faz a gente ter uma busca por um diagnóstico são atrasos na fala, né? Então, se a gente for escalonar no consultório, o que mais chega para a gente como possível diagnóstico do TEA, né, para avaliação do TEA, é o atraso na fala. Mas como a gente falou, o atraso na fala, isoladamente, ela não deve ser, o atraso na fala não deve ser isoladamente um eixo que vá fechar o diagnóstico dentro do espectro autista. A gente pode falar no atraso de fala relacionado ao TEA, a gente pode falar no atraso de fala relacionado a um transtorno de fala dentro do TEA, mas isoladamente o transtorno, a alteração de fala, o atraso de fala não é diagnóstico de TEA. Assim como o fato de a criança falar também não quer dizer que a criança não possa estar no espectro autista. Mas carro-chefe no ambulatório, no nosso consultório, em avaliação do neurodesenvolvimento, pensando no TEA, sempre, assim, quase que sempre acaba envolvendo muitas vezes os prejuízos na fala, né? E aí, deixa eu só entender aqui, não sei se houve uma pergunta aqui, quanto ao mando, as crianças que não entendem perfeitamente ao comando. Ferbredix. Se você puder elaborar um pouquinho para a gente poder comentar, eu vou tentar comentar a sua fala, tá certo? Só para eu entender um pouquinho melhor o que você está questionando. Então, nesse aspecto, quando a gente então vai avaliar, a gente sabe que muitas vezes vai acabar chegando no consultório, principalmente as crianças que apresentam um atraso da fala. Mas a gente sempre vai ter que avaliar a comunicação social como um todo. Então a linguagem não verbal ela vai ser ostensivamente avaliada, né? E a questão da qualidade de interação social vai ser ostensivamente avaliada também, né? E muitas vezes a gente acaba se utilizando de outros recursos e outras características que são presentes para nos auxiliar no diagnóstico, mas esses dois grandes grupos eles são ostensivamente avaliados. Então, falando um pouco nessa questão do diagnóstico, quando a gente fala, por exemplo, eu estou olhando aqui para baixo porque é o roteirinho, inclusive, de um dos protocolos que a gente aplica, né, um protocolo semi-estruturado, não é um protocolo padronizado, mas um protocolo semi-estruturado que aborda o desenvolvimento como um todo, que a gente utiliza, eu particularmente utilizo para direcionar a avaliação do neurodesenvolvimento das crianças, né? Então, quando a gente já falou dos fatores de risco peri e pós-natais, e uma outra coisa que a gente vai avaliar também quando a criança chega no nosso consultório e a gente pensa nessa questão de um transtorno do neurodesenvolvimento, dentre os quais o TEA está incluso, a gente também tem que fazer uma avaliação física geral. O exame clínico, o exame físico, a ectoscopia, ela é obrigatória, ela é extremamente importante, né? Mas claro que ela é direcionada. Mas por que isso? Porque como a gente fala que existem síndromes genéticas que aumentam o risco da incidência do autismo, então a gente vai procurar por estigmas sindrômicos que podem direcionar para a suspeição de uma síndrome à parte. Isso não quer dizer que se eu diagnostiquei uma síndrome, não necessariamente a gente não vai ter o TEA. A gente pode ter o TEA dentro de uma síndrome genética. Mas sabendo que há síndromes genéticas que podem aumentar o risco do TEA, então é onde a gente também tem que ter essa visão ampliada
de avaliação sindrômica geral. E aí, quando a gente fala nos primeiros 2 anos de vida, né, a gente fala de um contato social adequado, de uma interação social adequada, de uma qualidade da interação social adequada. Por mais que a gente fale que o prejuízo se dá principalmente quando a gente avalia com pares, a gente tem que lembrar que o primeiro ambiente da criança é a família. Então, não há como a gente avaliar desde o início do desenvolvimento como era a qualidade da interação social, sem avaliar a qualidade da interação social da criança com a sua família. Até porque a gente sabe que o compartilhamento de interesses, né, o brincar compartilhado, o jogo mais simbólico com as outras crianças, são questões que vão vir junto com esse brincar compartilhado já a partir dos 2 para 3 anos de idade. Então, a criança até os 2 anos ela deve brincar em paralelo. É uma criança que ela vai brincar junto, mas não necessariamente vai querer compartilhar. Então, às vezes, a brincadeira é mais isolada. Mas, muitos aspectos já com a família devem estar presentes e devem direcionar a gente a olhar com mais cautela se aquela criança está desenvolvendo as habilidades sociais iniciais que são necessárias para que ela tenha um bom desenvolvimento da sua comunicação social e de interações sociais adequadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, a criança com 12 horas de vida, alguns neurônios que a gente tem no nosso cérebro chamado neurônios espelhos, que são neurônios que eles atuam fazendo uma função imitativa motora, ou seja, imitação da mímica facial, compreensão da mímica facial, do sorrir, do franzir, tudo isso, em 12 horas de nascido, esses neurônios já começam a funcionar. Claro que a criança não vai sorrir socialmente com 12 horas de vida, né? Mas logo após os primeiros meses a gente já tem a questão da troca de olhares, né? Na amamentação, logo nos primeiros meses de vida, a gente já espera que a criança ela esteja fixando o olhar na mamãe quando mama, né? Logo, com 2, 3 meses de vida, a criança ela já vai começar a ter uma busca visual. Inclusive, até a gente fez uma live com a doutora Monique. E já aproveitando, né, Cris? Cris está aqui, a Monique não está, a Monique está atendendo os cabritinhos também. A Monique é nossa querida oftalmopediatra, doutor Danilo, depois vocês vão conhecer também, que é otorrinopediatra. Otorrinolaringologista pediátrico. A gente vai ter uma live, gente, dia 13, falando sobre as avaliações clínicas no desenvolvimento infantil, né? Então, como é que a visão impacta nesse aspecto? Como é que a audição impacta nesse aspecto? Então, já anotem aí, dia 13, quarta-feira da semana que vem, a outra quarta-feira da outra semana, aí a gente vai ter essa live conversando um pouco, né, sobre a psiquiatria, a fonoaudiologia, a oftalmologia, a oftalmopediatria, né, a otorrinolaringologia, como é que a gente faz a avaliação clínica no neurodesenvolvimento como um todo. Então, nesses primeiros meses de vida, a gente já começa a ter sinais de que a criança, por exemplo, ela deve seguir o barulho, né? A mamãe faz um estímulo visual, faz um estímulo auditivo, e a criança ela busca com os olhos. A criança ela já deve começar a ter o seu sorriso social, a gente sorri para ela sorri de volta, né? Alguns meses depois a criança ela já vai começar a querer compartilhar essa atenção com os papais, naquela brincadeira de esconde-acha, de cobrir a cabecinha do bebê com um lencinho, né, com a fraldinha e tirar e ele ri, ou a gente finge que está escondendo o rosto, a criança também começa a rir, né? E aí, já próximo lá dos 8, 9 meses de idade, a gente já começa a ter a formação de pequenas palavras, né, que vai até 1 ano, 2 meses, onde a gente já tem a formação de palavras completas, mas a criança ela já está apresentando também outros comportamentos prévios, como o apontar, como demonstrar o que ela quer, mesmo antes de iniciar uma fala mais adequada. Então a gente tem toda uma série de passos que precisam ocorrer para que a gente comece a prever que aquela criança tem habilidades, né, que vão predispor, né, que vão nos predizer para a gente que a criança está desenvolvendo habilidades adequadas e que a comunicação social dessa criança é adequada, né? Isso também mostra para a gente um fator que é super importante. Quando a gente começa a observar que os marcos do neurodesenvolvimento eles não estão acontecendo como devem, quando a gente observa esses atrasos, a gente tem que entender, inclusive esse é um dos motivos dessa próxima live que a gente vai fazer, que é, por exemplo, a criança ela escuta bem?
como é que eu posso avaliar se a criança ela não está respondendo a um estímulo auditivo, por exemplo, eu faço um chucarinho, a criança não olha, meu Deus do céu, será que meu filho é autista? Peraí, a criança escuta bem? E às vezes a gente vai observar, não, eu fiz o teste da orelhinha, né? Teve o teste da orelhinha lá na maternidade, ok, mas depois a gente precisa reavaliar, ver se está tudo certo mesmo nesse estímulo auditivo. Ou às vezes, há crianças que nem tiveram acesso a esse tipo de avaliação. Ou então, por exemplo, a criança que não segue. Meu filho não fixa o olhar em mim. A mamãe está amamentando e meu filho não olha. Né? Ou então eu estou aqui com um super brinquedo do tamanho do mundo e meu filho não olha. Parece que ele não tem interesse. Tá. Mas a criança, ela tem uma qualidade de visão adequada? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, são habilidades orgânicas preditoras que a gente tem que avaliar antes de a gente pensar exclusivamente num transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, por exemplo, hoje já é protocolo, hoje já é recomendação que em todas as maternidades, que em todos os partos, né, toda criança que nasce deve fazer a avaliação. O teste do pezinho já é antigo para avaliação de diversas doenças, mas a gente também tem o teste da orelhinha, né, que vai avaliar pelo menos um rastreio imediato da qualidade, da capacidade auditiva da criança. O teste do olhinho, que também vai avaliar o mínimo anatômico da qualidade também da estrutura dos olhos da criança e ver o fundo do olho também para a gente ver se está tudo certinho nessa parte do desenvolvimento ocular. E a gente tem o teste da linguinha, né, doutora Cris? Também interfere muitas vezes na amamentação, também pode interferir depois, às vezes até na fala. Então a gente tem diversas avaliações que já são feitas dentro da maternidade para que possam predizer um bom desenvolvimento, mas isso não termina por aí. Isso tem que ser avaliado através da avaliação como um todo. E a gente como papai, como mamãe, como conhecidos, como pessoas que trabalhamos com crianças, nós temos que estar atentos a esses sinais. Por isso que a gente bate muito em cima. Ficar atentos aos sinais. Então, quando a gente fala no diagnóstico, então a gente tem que puxar toda essa história de vida, genética, intraútero, periparto, os primeiros anos de vida, né? E aí a criança ela vai desenvolver cada vez mais as suas habilidades. Muitas vezes a criança ela vai acabar apresentando um atraso de fala e isso é o que vai fazer com que ela busque o atendimento. Às vezes não, às vezes são dificuldades comportamentais, são comportamentos repetitivos, são outras dificuldades, mas que vão levar a criança a uma busca por uma avaliação também. Mas normalmente o que a gente vê é que o atraso de fala é o que mais faz gerar uma busca precoce. Quando a fala está presente, muitas vezes o diagnóstico ele vem de forma mais tardia. Então é isso que a gente tem que olhar, gente. A gente tem que ver que a fala ela é importante, mas a linguagem não verbal ela é extremamente importante. E a comunicação social, que vai levar à qualidade da interação social também, vai predizer essa questão, é extremamente importante. Então a qualidade, como a criança se relaciona com outras crianças, como a criança se relaciona nos primeiros 2 anos de vida com seus pais, com as crianças da mesma família, e isso é extremamente importante, é um grande preditor, né? Porque o primeiro ambiente da criança é a família, e depois quando a criança é inserida num contexto social mais amplo, é onde ela vai começar a desenvolver novas habilidades que vão colocar à prova, né? O potencial de desenvolvimento dessas habilidades sociais, e aí a criança cada vez mais vai desenvolvendo recursos sociais maiores para que possa, então, se integrar com seus pares, né? E aí o que acontece? Depois que a gente avalia, então, como é que é essa interação social da criança com os pais, com a família, que é o primeiro ambiente da criança, a gente tem um próximo passo, que é exatamente avaliar a interação social com outras crianças, com outras pessoas em outros ambientes. E isso responde até a pergunta, né, que a gente estava falando aqui, deixa eu puxar aqui para cima. Fê, eu acho que a Cris foi te respondendo, né? Eu agradeço a Cris que está respondendo também nas perguntas aqui. Deixa eu só ver aqui a pergunta anterior, em que a gente perguntou, acho que foi a Manuela que perguntou se, né, a criança que é mais seletiva no contato social, se ela necessariamente ela pode ter, não necessariamente, porque é aquilo que a gente falou. Ela pode não ter uma gama muito grande de amigos, mas que elas...
a Lígia aqui, ó, do Atypical Autism Brasil, está aqui falando também. Outras comorbidades podem estar associadas na questão da fala. A praxia da fala é muito comum, Lígia. A gente está falando de um diagnóstico do autismo e a gente fazer as intervenções e dentro das intervenções a gente avaliar o que a gente chama de subdomínios do funcionamento e eles todos progredirem e a fala não acompanhar e a gente muitas vezes acaba identificando um transtorno da fala. Normalmente nós não, né? A gente identifica em conjunto, que vai fechar esse diagnóstico, é a fonoaudiologia, mas a gente identifica um transtorno da fala dentro do transtorno do espectro autista. Ou como, por exemplo, o TDAH. Às vezes a gente tem o subdomínio do funcionamento que pode ir para... eu estou tentando ler e acompanhar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, a gente tem, por exemplo, o TDAH. Dentro do TEA, a gente pode ter a hiperatividade, a inquietude, às vezes como um sintoma do próprio TEA, assim como a letargia, como aquela criança que ela é mais apática, também pode estar dentro do espectro autista, como às vezes a gente pode estar falando de um transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade em conjunto, para que a gente... e a gente vai ver essa questão da comorbidade, né? Então, assim, não necessariamente um achado é um apontamento claro para o TEA. A gente pode ter múltiplas alterações. Inclusive, a gente pode ter, se a gente for falar, tirando o TEA do assunto, a gente pode ter transtornos específicos da fala, transtornos da comunicação social, né, doutora Cris? A gente pode ter transtorno do movimento estereotipado, a gente pode ter o toque na infância, que leva a comportamentos repetitivos, né? Então a gente pode ter diversas situações que mimetizam alguns dos sintomas isolados do TE, mas se a gente não tiver essa visão ampla da comunicação social e da interação social de qualidade, a gente vai às vezes achar que aquilo, né, aquele sintoma é um sintoma cardinal, quando na verdade não. Aquilo pode ser uma alteração isolada. Por isso que a gente tem que ter uma visão ampliada na avaliação do neurodesenvolvimento. E aí quando a gente pensa nesses aspectos comunicativos também, da linguagem verbal e não verbal, a gente avalia também a própria questão do brincar, o quanto o brincar é funcional, o quanto o brincar é simbólico, né? O quanto a criança ela representa no brincar realmente o simbolismo, a sua imaginação, o quanto a criança ela consegue atribuir função aos objetos, né? Então isso também vai estar dentro desses aspectos que a gente avalia, né? E a gente vai avaliar com certeza a linguagem e a fala, a gente já falou a respeito disso. A gente sabe que muitas vezes a criança que está no espectro autista, ela tem dificuldades motoras, às vezes pela própria dificuldade na coordenação, mas às vezes também por questões de alterações como as questões das estereotipias, que podem estar presentes também. Então a avaliação da psicomotricidade, né, posturas corporais atípicas, movimentos corporais atípicos, movimentos corporais repetitivos, eles também devem ser avaliados, porque dentro de tudo isso eles também podem fazer parte de toda essa grande sintomatologia do transtorno do espectro autista. Só que uma vez que a gente identifica essas questões, aí a gente tem que entrar sempre com a avaliação multiprofissional. Normalmente a gente não vai fechar esse diagnóstico logo de cara, assim, isso é praticamente incomum, na verdade, assim, não é o correto de a gente fazer um diagnóstico sem ter uma conversa, sem ter uma avaliação multidisciplinar. Porque você imagina, se a gente está falando de um transtorno onde o eixo principal é o prejuízo na interação social, mas que vem por conta da comunicação social, como é que eu vou saber se a comunicação social está adequada se eu não tenho um parâmetro de acuidade auditiva? Se eu não tenho um parâmetro, por exemplo, a criança tem uma dificuldade de fala, como é que ele não vai passar por uma avaliação com a fonoaudiologia para que possa, então, avaliar, investigar e também nos trazer uma devolutiva, né? Às vezes a gente vai precisar aplicar algumas avaliações neuropsicológicas, existem alguns testes estruturados também que nos auxiliam também nessa questão do direcionamento, diagnóstico. Isso tem que ser desenhado de acordo com cada criança. Não existe uma receita de bolo. Mas o que é incomum, o que é bastante incomum, é que a gente feche esse diagnóstico numa primeira consulta. A gente pode ter uma suspeição muito forte numa primeira consulta. Mas eu sempre digo, a gente na infância deve ser rápido em intervir, né? O carro está aqui, acendendo a luz de alerta e a gente está consertando o carro. Não vai esperar o carro quebrar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser cauteloso em diagnosticar.
Porque um diagnóstico incorreto, ele muitas vezes não é benéfico, como também ele pode trazer prejuízos. Porque imagina, se a criança ela é diagnosticada incorretamente como autista, ela pode ser inserida em terapias que não vão ser terapias desenhadas para ela pode ser inserida em terapias, em ambientes, em contextos em que ela não vai ser estimulada socialmente, e isso pode prejudicar a criança. Isso a gente vê muito, eu vi muito na minha prática clínica em alguns locais, eu não vou citar quais eram esses locais, mas enfim, já vi muitos na minha prática clínica, de crianças, por exemplo, com transtornos da fala, né, que foram diagnosticadas como autistas, e aí tiveram uma intervenção e foram inseridas em ambientes onde não havia uma estimulação adequada, e por conta disso a criança ela teve prejuízos em diversos aspectos da aprendizagem, do desenvolvimento, do próprio desenvolvimento da fala, que seria algo específico, por conta de uma intervenção, de um diagnóstico mal feito e de uma intervenção que não foi adequadamente desenhada. O inverso também acontece. Crianças muitas vezes com o TEA mais leve, né, com o transtorno do espectro autista que não foi adequadamente diagnosticado, que sofreu um atraso diagnóstico, passou batido, ou por ser leve, aquela coisa, é leve, não precisa de intervenção. Precisa sim de intervenção. Porque o que acontece? Se não tiver intervenção, a criança que poderia ter um potencial de desenvolver muito mais habilidades, ela fica restrita por falta de adaptações, por falta de intervenções adequadas, aquele tipo de estimulação que leva, às vezes, à perda daquele potencial, daquela janela de oportunidade. Eu sempre brinco assim no consultório que o nosso papel dentro do neurodesenvolvimento, dentro das intervenções, é pegar o elástico, que é o desenvolvimento daquela criança. A criança, a gente está olhando para a criança, a gente não está olhando para o transtorno. A criança ela tem o potencial do desenvolvimento dela é um elástico desse tamanho. Eu tenho que esticar esse elástico até o máximo que eu puder. Ela tem um elástico deste tamanho. Eu tenho que esticar esse elástico o máximo que eu puder. As intervenções, elas têm como propósito trazer à criança a capacidade, a potencialidade de desenvolver as suas habilidades dentro do seu máximo potencial. Isso é óbvio que algumas crianças têm potencial genético, né, por conta do próprio quadro, às vezes da gravidade do quadro, e isso vai gerar, às vezes, desfechos que são mais intensos ou menos intensos. A gente não tem como prever isso, isso é individualizado, mas exatamente por ser individualizado, a gente tem que olhar para aquela criança com carinho e desenhar um processo de intervenção para aquela criança de forma individualizada. Então, não existe receita de bolo no processo de intervenção. No processo diagnóstico, também não existe uma receita de bolo, mas há um norte. Há questões que são mínimas, que devem ser avaliadas. Então, a avaliação, retomando mais uma vez, dos fatores de risco genéticos, a avaliação dos fatores de risco pré-natais, perinatais, a avaliação da capacidade da criança, né, da habilidade da criança em desenvolver os seus recursos sociais e a sua linguagem verbal e não verbal dentro do contexto familiar e depois dentro do contexto mais ampliado de escola, de outros contextos, isso deve ser avaliado. A gente tem que ter uma visão muito, muito, muito carinhosa sobre a linguagem, sobre a fala, mas principalmente, né, sobre a linguagem como um todo, a linguagem não verbal como um todo, porque isso vai predispor muito a um bom desenvolvimento da comunicação social. E junto disso também a gente vai ter essas informações sobre comportamentos repetitivos, interesses restritos, mas que na verdade o grande eixo que vai direcionar o diagnóstico é essa questão dos prejuízos na qualidade da interação social por conta de uma comunicação social que é prejudicada. E aí, questões que podem interferir nesses aspectos. Baixa estimulação, né? A gente tem estudos recentes de alguns... quando houve a queda da ditadura na Romênia, houve um crescimento populacional e um estímulo do aumento da taxa de natalidade. Então muitos casais tinham mais filhos, só que não tinham condições de sustentar. Então a Romênia ela tinha muitos orfanatos. E os orfanatos, naquela época, na década de 80, enfim, não tinham nenhuma estrutura. Eram basicamente depósitos de crianças, literalmente dessa forma, né? E o que acontece? Quando houve a queda da ditadura na Romênia, né, que houve a possibilidade de se avaliar essas crianças dentro
das instituições de acolhimento que elas não tinham nenhum tipo de estimulação, que eram crianças privadas desde o seu nascimento até os seus 7, 8 anos de idade. As crianças, né, não tinham uma alimentação adequada, emagrecidas, sem vacinação, tudo isso foi avaliado que nesses abrigos, considerando os critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista, 80% até 80% das crianças fechavam os critérios para o transtorno do espectro autista. Mas se a gente for pensar na prevalência real do transtorno, é impossível que todas essas crianças, esses 80% dessas crianças, fossem de fato autistas. E por que esses comportamentos? Baixa estimulação. Baixa estimulação leva a atrasos, a prejuízos do neurodesenvolvimento que podem, ao longo da vida, cursar com sintomatologia, que a gente chama de sintomas, né, ou síndrome TEA-like, né, ou TEA-like symptoms. Sintomas TEA-simile, parecem com TEA, mas não são TEA. Crianças que, por exemplo, na pandemia a gente tem visto muito isso. Crianças com dificuldades agora, na pandemia, depois de 2 anos, a gente brinca, os filhos da pandemia, crianças que nasceram na pandemia, ou crianças que estavam com 1, 2 anos quando a pandemia começou, que ficaram totalmente restritas do contato social e agora estão voltando e têm dificuldades nas suas habilidades sociais. A gente tem que ter uma cautela muito grande, porque essa dificuldade na estimulação, essa dificuldade na inserção da criança nos seus diversos ambientes, né, que vão estimular a criança a desenvolver habilidades sociais, a desenvolver a comunicação social, de certa forma foi prejudicado. Então a gente tem que ter um olhar cauteloso para que a gente também não superdiagnostique em algumas situações especiais. Então, baixa estimulação, que isso vai estar dentro do processo de avaliação, é um fator que com certeza precisa ser cautelosamente avaliado, porque pode levar à sintomatologia TEA-simile sem ser de fato um transtorno do espectro autista, né? Outras alterações do neurodesenvolvimento, deficiência intelectual, deficiências auditivas, deficiências visuais, elas podem levar a impactos também num bom desenvolvimento de interação social nos primeiros anos de vida. E isso tem que ser descartado. Por isso que a importância de uma boa avaliação clínica com um bom oftalmopediatra, com um bom otorrinopediatra, com um bom fonopediatra, para que a gente possa fazer avaliações de acuidade auditiva, para que a gente possa ver a acuidade visual, quanto essas questões elas estão adequadas para que a criança ela tenha um desenvolvimento adequado, né, nesses aspectos do neurodesenvolvimento. Uma outra questão que a gente deve levar em consideração também é a questão da regressão do comportamento, né? Então existe a principal manifestação, a principal forma de o autismo se manifestar é através exatamente de um prejuízo no desenvolvimento, né, dos marcos do desenvolvimento sociais, dos marcos do desenvolvimento na comunicação social, precoces, e essa é a principal forma que a gente identifica, mas às vezes a gente pode ter o que a gente chama de regressão autística, né? Dos primeiros 2 anos de vida, a criança ela pode desenvolver algumas habilidades, e o processo de poda que acontece depois do nascimento, não acontece logo no início do nascimento, mas ele acontece depois, porque logo que a criança nasce, ela vai ter um processo de mielinização, ou seja, de fortalecimento das conexões, para depois ter... Vanessa, obrigado, Vanessa. Graças a Deus, Vanessa, a mamãe ó, de uma cabritinha linda que o tio acompanha, hein? Obrigado por estar aqui, viu, Vanessa? Então, voltando aqui à questão dessa questão da regressão autística, né? Então, quando a gente fala na regressão autística, a gente está falando que nos primeiros anos de vida a gente vai ter um processo de mielinização, ou seja, fortalecimento das conexões cerebrais, até que o próprio cérebro fala assim, não, agora chegou a hora de ficar só com as conexões que são importantes e corta as que são redundantes. Mas às vezes, no TEA, vai ocorrer a poda das conexões que eram importantes. E aí é onde a gente pode ter também a manifestação do que a gente chama de regressão autística, ou seja, a criança que adquiriu algumas habilidades, porém retrocedeu nessas habilidades. Qual é o grande alerta para a gente?
não é para a criança retroceder em habilidades adquiridas. Retrocesso de habilidades adquiridas sempre são um sinal de alarme e tem que ser ainda mais ostensivamente avaliados. Por quê? Porque além do próprio TEA, que pode ser uma explicação para a regressão autística, a gente pode ter uma série de outros fatores que podem levar à regressão autística. Por exemplo, epilepsias na infância podem levar à regressão e a perda de habilidades adquiridas. A gente pode ter doenças do sistema nervoso central, como meningites, como tumores, como encefalites, que podem levar a regressões do funcionamento. A gente pode ter síndromes genéticas que se manifestam ao longo da vida e por causa das toxicidades diversas, né, de metabolismo, dos erros inatos do metabolismo, que são algumas doenças, né, relacionadas ao cobre, relacionadas a, por exemplo, doenças mitocondriais, que são síndromes genéticas mitocondriais. Elas podem gerar também alguns impactos e gerar um prejuízo cognitivo e também o desenvolvimento de sintomatologia autística e regressão de habilidades adquiridas. Então, toda regressão... Gente, houve o desenvolvimento de uma habilidade e essa habilidade regrediu, isso não é normal. Isso é um indicativo imediato de avaliação e avaliação ostensiva multidisciplinar. Se a gente for olhar, por exemplo, o documento da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, que recomenda quais são os protocolos, o passo a passo que a gente tem de avaliação, por exemplo, vocês vão ver que a gente não precisa pedir um eletroencefalograma para todo mundo, a gente não precisa pedir uma ressonância para todo mundo. Mas quando a gente fala, por exemplo, de regressão do funcionamento, aí a gente tem que avaliar ainda mais ostensivamente, inclusive com exames, porque a gente pode estar falando de quadros orgânicos que estejam mimetizando o transtorno, o quadro do espectro autista. A gente também tem que levar em consideração a faixa etária. Se o TEA é um transtorno relacionado a essa falha na poda neuronal, ou seja, no pruning, né, que é essa etapa do corte dos feixes neurológicos, isso respeita um cronograma. A poda neuronal não vai acontecer em qualquer momento. Ela acontece normalmente abaixo de 2 anos. 2 anos, 2 anos e meio. Mas normalmente abaixo de 2 anos. Então, quadros que se instalam depois dos 2 anos, 3, 4 anos, devem também acender sinais de alarme para a gente de que provavelmente essa criança, isso não é TEA, muito provavelmente isso é alguma outra coisa. Um dos exemplos mais clássicos, eu geralmente cito, né, das formas de instalação tardia de sintomas autísticos, é a síndrome de Landau-Kleffner, que normalmente se instala lá para o 4º ano de vida, que ela é uma forma de epilepsia temporal, né, paroxística, então ela migra entre os lobos temporais, que ela cursa com a dificuldade, né, prejuízos na linguagem expressiva e receptiva. Então a criança ela tem dificuldades em se expressar verbalmente, mas também tem dificuldades em compreender. E por conta dessas questões das dificuldades na linguagem como um todo, expressiva e receptiva, a criança acaba tendo prejuízos na interação social. Porque imagina, criança de 4 anos não está entendendo o que se fala, também não consegue se expressar. Põe ela num contexto com outras crianças da mesma faixa etária, é óbvio que essa criança vai ter prejuízos na interação social, na qualidade da interação social, mas não é TEA. É uma forma de epilepsia que se manifesta com sintomas autísticos. Então, todos esses aspectos eles são levados em consideração numa boa avaliação do neurodesenvolvimento e numa boa avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista. E aí, diante disso, a gente tem, então, toda essa história que é coletada, toda a avaliação clínica, a observação que a gente pode fazer por vídeos, a gente pode fazer a avaliação in loco, no local, a gente tem que ter essa discussão multiprofissional. Isso é super importante, né? As questões, por exemplo, de algumas alterações sensoriais que podem estar presentes, são mais frequentes no TEA. É muito importante que a equipe da terapia ocupacional, a equipe que avalia a integração sensorial esteja junto com a gente, a equipe da fonoaudiologia que nos auxilia na avaliação da questão do desenvolvimento da linguagem, da fala, da comunicação social, a questão, os psicólogos nos auxiliando também a observar essa questão do desenvolvimento emocional da criança, o desenvolvimento de habilidades sociais, o desenvolvimento da teoria da mente, da capacidade da criança de se desenvolver, né, de lidar com situações estranhas. Todas essas informações elas são necessárias. As avaliações
paramétricas, né? Os parâmetros audiométricos de acuidade auditiva, elas são extremamente importantes. E se a gente tem sinais desses como regressão autística, ou se a gente tem sinais como esses de uma instalação tardia do quadro, a gente precisa se munir de uma avaliação completa, clínica, que possa apontar para outras causas de sintomas autismo símile que não necessariamente são o autismo. A gente tem algumas escalas também que a gente aplica. Aqui no Brasil, já é protocolo, já é recomendado que seja utilizado o MCHAT, né, que é uma escala de rastreio neurodesenvolvimental para crianças até 2 anos e meio de idade. Né? Uma escala excelente, não é uma escala diagnóstica, mas uma escala de rastreio que vai apontar para a gente se a criança está andando num caminho neurodesenvolvimental adequado. Né? Mas a gente também tem outras escalas comportamentais que também nos auxiliam, como por exemplo a ASQ, né, que é a escala, é o questionário de rastreio de sintomas do autismo. A gente tem a CARS, que ela é utilizada não só para auxiliar no rastreio, mas também para dimensionar a gravidade. Ela pode ser aplicada diversas vezes ao longo do acompanhamento, para a gente saber o quanto da sintomatologia melhorou através das intervenções também. A gente tem os questionários, os inventários comportamentais, como CBCL, TRF, YSR, que são todos aplicados para a gente ter uma avaliação global do desenvolvimento. E aí, com isso, a gente vai costurar toda essa colcha de retalhos e aí falar no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Lembrando que a gente falou em todo esse processo. É um processo delicado, é um processo carinhoso, é um processo cauteloso, é um processo voltado, centrado na criança e não no transtorno. Então, a criança tem que ser avaliada individualmente, não o transtorno. Então, isso é tudo muito cauteloso, isso é tudo muito carinhoso. E a gente precisa ter esse passo a passo cauteloso. Porém, a gente precocemente já identifica que intervenções são necessárias serem feitas imediatamente. Então, a avaliação não deve atrasar as intervenções. Por isso que a gente fala, fique atento aos sinais, mas haja cedo. Se a gente vê uma indicação de uma intervenção precoce, a intervenção precoce, se bem indicada, ela não vai trazer prejuízos para a criança. Muito pelo contrário. A intervenção ela também pode servir até como uma prova terapêutica para excluir algumas características que podem gerar confusão para a gente na hora do diagnóstico. Então, o processo diagnóstico não deve atrasar o processo de intervenção multidisciplinar. E em conjunto com a intervenção multidisciplinar, medicação, gente, eu vou falar na verdade num dos vídeos, mas eu já vou soltar aqui agora. Medicação não é sempre indicada, não existe medicação curativa para a TEA. Corram de quem promete medicação curativa, medicação que vai gerar um super milagre, dieta da moda que vai gerar um milagre. Isso não existe. As terapias elas são a primeira linha de intervenção, porque as terapias elas vão gerar novas sinapses, ou seja, novas conexões cerebrais. Então, compensando aquela poda que foi feita inadequada, pensa que um fio foi cortado inadequadamente, a terapia, a intervenção multidisciplinar faz com que um outro fio seja passado. Então, a gente tem uma compensação, né, de muitos prejuízos. Por isso que a terapia ela é fundamental, a terapia multidisciplinar, bem desenhada. Porém, a medicação ela só tem um único papel. Um único papel que é tratar os sintomas-alvo, que é o quê? São sintomas, dificuldades comportamentais da criança, dificuldades de sono, dificuldades comportamentais, estereotipias muito severas que prejudicam a criança, que interferem no ambiente e que principalmente interferem nas intervenções. Porque se, por exemplo, a criança tem tantas estereotipias que não consegue ficar na sala e cumprir os protocolos dentro da intervenção que foi traçada para ela, então a medicação pode ser útil. Se a criança não dorme bem, obviamente que o humor dela não vai ficar bom, né? Que ela pode se irritar mais, que ela pode ter um prejuízo ainda maior. Então a gente pode pensar numa intervenção na parte do sono. Se a gente fala, por exemplo, nessa questão de um componente agressivo, que a criança tem uma agressividade inicial, e isso está impactando a criança, ela não consegue ficar na escola, ela não consegue ficar com os amigos porque agride, ela não consegue ir para a terapia porque agride o terapeuta, não consegue se manter mais tranquila, aí a medicação ela pode ter esse papel. Exceto isso,
não existe medicação curativa e não há indicação de medicação para todas as crianças com TEA. Então, gente, chegou num consultório sem um motivo claro, já querem passar remédio, ou já estão dizendo que o remédio vai curar, ou já estão dizendo que tem que fazer essa dieta X porque isso aqui é o que vai... Não, o que há de evidências é que o TEA é provavelmente relacionado, do ponto de vista fisiopatológico, a uma falha no corte das conexões, e as terapias promovem a melhoria nas conexões. Esse é o que a gente tem de padrão ouro, ou seja, de melhor, de mais evidente na ciência hoje para o transtorno do espectro autista. Por isso que quando a gente fala na conscientização sobre o autismo, não é só sobre conscientizar a respeito da existência do transtorno, mas conscientizar também no diagnóstico correto, feito no tempo adequado, que isso é um grande preditor de melhora, e de intervenções bem feitas e desenhadas. E se a gente tem, por exemplo, uma máxima, então, exatamente, não pode, a medicação ela não tem outro papel, ela não é curativa, né? Inclusive há substâncias novas, eu não vou citar o nome aqui, mas as substâncias novas, elas têm o seu papel, mas elas não são curativas, estão sendo prometidas como, né, aquela coisa que vai modificar tudo, e não é. A medicação, ela tem como papel ser coadjuvante para a intervenção terapêutica multiprofissional, tá certo? E aí, quando a gente fala, então, nesse sentido, é onde a gente vai conscientizar, divulgar essas informações para a gente falar não só o que é o TEA, né? Como é que a gente pensa, o que é que a gente deve ficar de olho, mas também, através disso, começar a identificar cada vez mais precocemente, principalmente essa questão da qualidade da interação, né? E da questão da comunicação social como um todo, que são os principais eixos que vão direcionar, e a gente conhecer as intervenções para que a gente possa buscar as intervenções adequadamente e intervir precocemente. Quanto mais cedo, mais o elástico é esticado e mais o potencial daquela criança é atingido, tá certo? Uma das perguntas que mandaram na caixinha também foi sobre a questão de por que em meninas muitas vezes o quadro do transtorno do espectro autista é mais leve, né? E a gente tem essa característica. Antigamente se falava de uma incidência de 4:1. Um transtorno que teoricamente seria mais frequente em meninos do que em meninas, né? 4 meninos para uma menina. Mas hoje não. Na verdade a gente sabe que existe uma prevalência praticamente equiparada. O que é que acontece? A gente sabe que os meninos tendem a apresentar quadros que são mais moderados muitas vezes, né? Enquanto as meninas, muitas vezes elas vão estar presentes, elas vão estar manifestando quadros extremamente leves, onde elas vão ter a fala presente, às vezes uma mínima alteração da entonação vocal, né? E aí é onde entra o pulo do gato da avaliação dos profissionais que trabalham com infância, que trabalham no neurodesenvolvimento, que não é avaliar se a fala está presente ou não, mas avaliar a pragmática, a funcionalidade daquela fala, o quanto essa fala realmente ela consegue, né, comunicar, e o quanto a linguagem não verbal é pragmática de fato, né? Então é aí onde entra a grande dificuldade, e às vezes por isso que os diagnósticos em meninas passam muito batido. É muito comum que a gente tenha diagnósticos precoces mais em meninos do que em meninas por conta disso, né? Porque muitas vezes a fala é presente, e porque exatamente por conta da fala estar presente, né? E como às vezes o prejuízo não é mínimo nesse aspecto, a gente vai ter um prejuízo um pouco maior na linguagem não verbal, na comunicação social, e muitas vezes também pelo fato de o quadro ser leve, a criança ela tem essa característica de ser uma criança que tem uma intenção pró-social, porém não tem as habilidades sociais adequadas, então passa por aquele estereótipo de que não pode ser autista. Por quê? Se fala e se quer brincar com os outros, então não é autista. Mas na verdade, se a gente for olhar, muitas vezes fala, mas tem uma comunicação social que não é plenamente desenvolvida e busca o contato social, mas o contato social não é completamente funcional para o que é esperado naquela faixa etária, porque a criança não tem as habilidades sociais que foram prejudicadas exatamente por uma comunicação social que não se desenvolveu adequadamente. Então, muitas vezes a gente vai ter as meninas tendo essa manifestação mais leve ou mais grave, né?
Quando o quadro é grave nas meninas, é um diagnóstico, entre aspas, fácil, porque é muito grave. A gente tem essa característica. É muito incomum, é muito mais difícil a gente ver nas meninas esse parâmetro que a gente vê nos meninos. Os meninos têm os quadros mais moderados. As meninas, elas têm uma manifestação que tende a ir dos extremos, do muito leve, que passa muito batido do diagnóstico, para o muito grave, que é diagnosticado rapidamente, né? Mas aí é onde entra essa questão. Por nem todos os quadros leves serem bem diagnosticados, parece existir uma proporção, parece na teoria, né, quando a gente não tem esse conhecimento, que em meninas a incidência do autismo é menor do que em meninos, quando na verdade não. As manifestações dos meninos acabam sendo mais claras na maior parte das vezes. Por isso que a gente tem que ter essa cautela também na avaliação das meninas. E é por isso que a gente tem que conscientizar a respeito dos eixos principais do transtorno do espectro autista. Criança, por exemplo, que tem uma dificuldade de fala e tem uma estereotipia, isso não quer dizer necessariamente autismo. A criança que ela é rígida, que ela tem um temperamento mais duro, também não quer dizer que ela seja autista. Agora, aquela criança que tem uma dificuldade na qualidade da interação social, a gente vê que aquela interação social não está caminhando como deve. E quando a gente vê a comunicação social, ela requer um esforço muito maior por parte da criança e por parte dos pares e por parte da família e de quem está em contato com a criança. Aí a gente começa a direcionar para os eixos centrais do diagnóstico do TEA e aí a gente passa por todo esse processo de avaliação e é onde a gente consegue ter um diagnóstico adequado do transtorno do espectro autista. Lembrando mais uma vez que a cautela no diagnóstico não deve atrasar as intervenções. A gente tem que ter cuidado com intervenções mal feitas, mas a gente tem que ser rápido em intervir, porque a intervenção precoce é a chave para que a gente tenha um prognóstico favorável ao longo da vida da criança. Gente, deixa eu dar uma passada aqui nas mensagens. Pelo que eu vi, a doutora Cris respondeu muitas perguntas aqui também. Não vi outras perguntas, mas quem quiser, eu vou deixar uma caixinha então aqui, ou a gente pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder, a live vai ficar salva, né? Foi uma live surpresa, mas mesmo assim a gente teve muita gente aqui que entrou, que pôde participar, que teve dúvidas. Sim, vamos lá, vou voltar aqui para a Norheim. A Norheim perguntou lá em cima algumas questões. Vamos lá então, deixe-me ver. A Norheim falou de um bebê de 1 ano e 2 meses, tudo que pega com as rodinhas, quer brincar com as rodinhas, se pega um triciclo vira para ficar girando a rodinha, fora um atraso de fala, ele também balança os bracinhos para cima e para baixo, sempre que se empolga em algo, apesar de se relacionar bem com os familiares. E deixe-me ver que tinha mais uma outra fala. Não relaciona os parabéns a bater palminhas, pega nas minhas mãos para bater palmas, né? Então, a gente precisa ver, né, Norheim, assim, claro, a gente não pode fechar diagnósticos, nem nosso papel na live não é de gerar também uma dúvida, uma suspeição ou uma angústia, até porque seria extremamente superficial e lacônico a gente falar um diagnóstico. Mas se a gente for pensar, por exemplo, em questões de atrasos, né, a gente tem que lembrar o seguinte: com 1 ano e 2 meses, se você falou que já tem um atraso de fala, né, isso já é um indicativo que pode gerar um prejuízo na linguagem verbal, e a gente precisa também ver os outros aspectos da linguagem não verbal. Mas aqui, por exemplo, a questão da brincadeira que não é funcional, né, a questão de ter um hiperfoco em rodinhas, isso também a gente está mostrando, isso é um apontamento de que talvez o brincar não esteja completamente funcional, não esteja completamente adequado para o que é esperado. Claro que uma criança com 1 ano e 2 meses não vai saber muitas vezes qual é a função de um carrinho, mas aquele hiperfoco em um movimento específico, aquele interesse muito restrito, ele é passível de avaliação, né? Essa questão também de muitas vezes não ter a coordenação do bater palmas, que às vezes isso na verdade é um ato que já é desenvolvido dentro do primeiro aninho de vida também, do bater palminhas, né? E ele usa a sua mãozinha como se fosse um instrumento. A gente também tem que avaliar essas questões. São questões que a gente não pode simplesmente pegá-las isoladamente. A gente tem que juntar tudo isso dentro de uma boa avaliação para que a gente possa ver o quanto isso de fato está encaixado ou quanto isso está relacionado a dificuldades específicas, né? Um bom
um bom apontamento que você falou é a questão de ter uma boa interação com a família. Mas a gente tem que lembrar aquela questão. Na família, nos 2 primeiros anos de vida, né? Na verdade 1 ano e 2 meses ainda, que a fala não vai ser um grande intermediador da interação social. Então a gente tem que levar em consideração que a gente tem outros recursos, que a família tem outros recursos para lidar, às vezes, com as dificuldades que a criança está apresentando. Mas, posteriormente, né, se esse atraso, se essa dificuldade persistir, isso pode gerar, sim, algumas dificuldades maiores que vão ser avaliadas ao longo da vida. Mas, como eu te falei, não é para a gente assustar, muito pelo contrário, é para a gente conscientizar. Só que, nesse processo de conscientização, qual é das maiores, as coisas mais importantes que a gente tem que fazer? Avaliar, né? Ficar atento aos sinais, que você está atento aos sinais, avaliar precocemente, e intervir precocemente. Então, se a gente está com dúvida, se a gente está observando que há questões que sugerem algo que não está dentro do esperado, a gente já deve partir para uma avaliação para que a gente possa excluir quaisquer causas, excluir o diagnóstico ou mesmo identificar algumas questões que precisam de uma avaliação mais intensiva, mais delicada, mais cautelosa, para que a gente possa fazer o direcionamento terapêutico mais desenhado para o seu bebê. Né? Não é uma coisa que vai ser uma receita de bolo. Deixa eu ver aqui. A tia Clau perguntou: Doutor Bruno, eu sou professora do G1 e tenho uma criança que apresenta apenas sons. Ele tem 4 anos e percebe que ele se esforça para falar e quando não consegue ele chora. Fora que ele não olha muito no olho e possui muitas dificuldades, principalmente na atenção. E ele se isola dos colegas. Os sons tipo a, to. Ele não canta músicas, mas só faz sons. Tia Clau, a gente tem que ficar muito de olho em transtornos específicos da fala também, que muitas vezes vão fazer diagnóstico diferencial com o próprio transtorno do espectro autista. Acho que depois a doutora Cris, a gente pode fazer a caixinha, eu posso colocar a doutora Cris aqui para responder também, mas o que acontece? Essa questão de ele se esforçar, né, para falar, se esforçar para se expressar e não conseguir e chorar, ou seja, ele está percebendo que há uma dificuldade na tentativa de expressão da linguagem expressiva, que não está sendo adequada, e por conta disso isso frustra, muitas vezes isso pode apontar para um transtorno da fala e da linguagem e não necessariamente para o transtorno do espectro autista. Tá certo? Porque, por exemplo, nos transtornos motores da fala, a doutora Cris pode falar muito melhor do que eu, até porque essa é uma área da fonoaudiologia, não é uma área da psiquiatria, né? Não é uma área médica. Mas quando a gente fala, por exemplo, nesse aspecto, a gente tem que levar em consideração que a criança com, por exemplo, a apraxia da fala na infância, né? Que é uma questão que está muito em evidência hoje. A criança com apraxia da fala na infância, ela tem uma dificuldade no planejamento e na coordenação dos sons, mas ela vai ter uma percepção, na verdade, de que ela não está conseguindo se expressar adequadamente. E isso frustra muito a criança. Tanto que, se a gente for olhar na Associação Brasileira, né, de Apraxia da Fala, um dos temas é assim: eu entendo mais do que você imagina, né? Eu consigo entender. E eu queria me expressar mais do que você imagina também. Eu não me lembro muito bem quais são as frases. Mas é exatamente isso que você está falando. A criança percebe, a criança ela entende muitas vezes. Mas pensa, se ela tem 4 aninhos, tenta se expressar, não consegue, chora, se frustra. As outras crianças não entendem, não têm as habilidades sociais também para os recursos para entender e para tentar trabalhar uma questão não verbal com ela. Ela não está tendo uma intervenção adequada. Muitas vezes a criança vai acabar se isolando mesmo por uma frustração, porque a dificuldade de fala está impactando a qualidade da interação social. Mas aí não é um prejuízo primário, é um prejuízo secundário. Isso quer dizer que ela não esteja no espectro autista também, mais uma vez eu falo, não é de forma alguma responsável da minha parte dizer que sim ou que não numa live. A gente precisa de uma avaliação realmente dessa criança. É uma criança que merece uma avaliação muito bem feita por uma equipe multidisciplinar adequadamente, né? Pode ser sim um transtorno do espectro autista, mas pode ser um transtorno da fala. Mas a gente tem que ficar atento muito a esses quadros onde a criança ela tenta se expressar verbalmente e não consegue, e ela percebe que não está conseguindo se expressar, porque a gente, quando tem essa manifestação, muitas vezes a gente pode estar falando de um transtorno específico da fala e não um transtorno global do desenvolvimento. E aí, Tia Cláudia, você falou, eu fico com o meu coração partido. E segundo a mãe, disse que já levou para um psicólogo e ela disse para a mãe que ele não tinha autismo. Mas é o que a gente falou. O fato de não ter autismo
o autismo é um diagnóstico. Um transtorno motor da fala é outro diagnóstico, né? E, na verdade, a gente pode ter, inclusive, os dois diagnósticos de forma comórbida. E não cabe, por exemplo, ao médico isoladamente fechar esse diagnóstico. Na verdade, a gente tem que fazer uma avaliação multidisciplinar para que a gente entenda o desenvolvimento como um todo. E, por exemplo, se há um bom substrato auditivo, se há um bom substrato visual, se há um bom processo do neurodesenvolvimento e a questão da fala principalmente está prejudicada, inclusive mais prejudicada do que a linguagem, que normalmente é assim que o transtorno motor da fala vai se manifestar. A fala ela é muito mais prejudicada do que a linguagem não verbal. A linguagem não verbal ela normalmente ela é bem mais desenvolvida. Precisa de um fono que trabalhe com linguagem e fala. A doutora Cris, que está aqui com a gente, fonopediatra, ela, por exemplo, é uma profissional que pode fazer essa avaliação junto para a gente poder afunilar esse diagnóstico. Porque o fato de dizer que não é TEA é somente um diagnóstico que foi excluído, mas há outros transtornos que precisam ser avaliados em conjunto também. Oliveira Fran, Doutor Bruno, meu neto não se expressa direito, mas ele grava todas as letras das músicas, o alfabeto, as vogais, as cores, as frutas, só não consegue se expressar direito. Ele tem 3 anos. Então, creio que seja Fran, né? Fran, quando a gente fala nessa questão de não conseguir se expressar, mas de gravar muito, a gente tem que ter uma cautela do que a gente chama exatamente da presença da fala. Por exemplo, ele, provavelmente pelo que você estava me falando, eu estou entendendo que a fala é presente, mas não é uma fala pragmática, ou seja, é uma fala em que ele reproduz, ele memoriza músicas, letras, as cores, as vogais, frutas, mas não está tendo uma função de fato comunicativa, né? Isso essa presença da fala, mas com um prejuízo na função comunicativa social, isso sim pode ser um apontamento para um prejuízo de linguagem e da comunicação social. Então precisa sim de uma avaliação mais ostensiva, tá? Porque, como a gente falou, não é a presença de fala ou a ausência de fala que vai direcionar o diagnóstico do autismo. Se a fala estiver presente, mas não for funcional, isso também pode ser um apontamento de uma dificuldade que pode estar relacionada ao autismo e precisa ser bem avaliada, tá certo? Mas, mais uma vez, não é o nosso propósito aqui gerar angústia, mas gerar, sim, um alerta de que a gente precisa fazer as avaliações adequadamente, né? Uma outra coisa também que a gente tem que lembrar é sobre a hiperlexia, que depois a Cris também pode falar, né? A hiperlexia é uma alteração onde a criança ela tem um interesse exagerado por letras, por números, ela consegue ler vogais, formar pequenas sílabas, ler algumas palavrinhas muito precocemente, muito mais cedo do que o esperado. Porém, qual é a grande questão? Essa criança está tendo também um interesse restrito, né? A hiperlexia é um interesse restrito por letras, por vogais, por símbolos. E isso vem com uma fala, mas uma fala não pragmática. Então, aquela criança que lê muito cedo, que memoriza coisas muito cedo, que se interessa por muitas letras, mas que isso não tem função, então essa questão da função é o que deve direcionar a gente nesse pensamento. A ausência de função mostra que o uso dessa fala, né, dessa linguagem, não está sendo socialmente, digamos, eficaz por conta da falta de funcionalidade, por conta da falta de um pragmatismo na linguagem. Então isso também deve acender um sinal de alerta para a gente no sentido de buscar uma avaliação, buscar uma avaliação mais ampliada. Tia, obrigado, doutor Bruno. Falei para a mãe dele. Exatamente. Eu acho que o papel dessa nossa semana é bem isso, viu, tia Cláudia? É a gente conscientizar, é a gente divulgar, passa essa live para ela, passa os materiais. A doutora Cris também está passando diversos materiais essa semana sobre questões de fala, sobre a questão do próprio autismo, né? A Lígia aqui do Atypical Autism, que também está acompanhando a gente, tem muito material, tem repostado bastante coisa também, então segue ela também. Gente, informação, a gente tem que buscar informação das fontes boas, a gente não pode buscar informação de Google na doida, como a gente diz lá na Paraíba. A gente tem que procurar informações boas, mas a gente tem boas fontes de informação. Pergunta aqui aos terapeutas de confiança, pergunta profissionais de confiança, que a gente pode indicar materiais, que a gente possa conscientizar. Mas o nosso papel é exatamente isso, a gente trazer esse conhecimento para a gente poder
diagnosticar precocemente e a gente possa intervir precocemente também. Dr. Danilo Rodrigues entrou aqui, ó. Dr. Danilo vai estar na live dia 13, viu, gente? Não se esqueçam de agendar aí. Dia 13 às 8 horas da noite, uma live sobre a avaliação clínica global dentro do neurodesenvolvimento. Então, vou estar eu, né, o psiquiatra da infância e adolescência, a doutora Cris, doutor Danilo, que é otorrino pediatra, e a doutora Monique, que é oftalmo pediatra também. Deixa eu ver. Perfeita live, surpresa. Obrigado, Karine. Graças a Deus. Gente, eu acho que não ficou nenhuma dúvida aqui sem ser respondida, ou se alguém quiser colocar aqui, pode colocar. Mas a gente falou bastante, eu acho que a gente conseguiu trazer uma perspectiva ampliada do que é uma avaliação completa, mais completa do neurodesenvolvimento, o que é uma avaliação ampliada dentro da perspectiva do TEA. Né? Saber que o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas transtornos do neurodesenvolvimento representam um grande grupo, né, de vários quadros que podem estar presentes, mas que eles podem ser isolados, eles podem estar combinados. A grande questão não é tentar colocar um rótulo na criança, a grande questão é enxergar a criança. Né? Eu acho que isso é uma das questões assim, que mais... a doutora Cris fala muito isso, eu falo muito isso. É muito diferente aquele profissional que diz que atende criança e o profissional da infância. Porque quando a gente fala em abordar a criança, em abordar os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente está falando em enxergar não o diagnóstico, não o rótulo, mas em enxergar a criança. E avaliando a criança, a gente vai conseguir entender o que a criança precisa e traçar os planos dentro das potencialidades da criança, que toda criança é um poço de potencialidades, e também, considerando as dificuldades, a gente também tem que trabalhar essas dificuldades para que a gente possa pegar aquele elástico. Não importa o tamanho do elástico, gente. Nível de suporte, né? 1, 2, 3. A gravidade do autismo nos seus subdomínios. Cada criança é um elástico. Não importa o tamanho do elástico, importa que a gente estique esse elástico até o máximo que ele pode ser esticado. Esse é o nosso papel na intervenção dentro do neurodesenvolvimento. Esse é o nosso papel na intervenção dentro do transtorno do espectro autista. É esticar esse potencial para a gente ajudar os nossos cabritinhos a se desenvolverem o máximo possível. Para isso a gente está aqui conscientizando, a gente está aqui junto, a gente tem uma turma, uma equipe de gente boa, de gente dedicada que está aqui nessa live. Vocês podem ver a Fono, a Lígia da Atypicals aqui, tem outros Instagrams que a gente pode recomendar também. Uma turma boa que está engajada essa semana, trabalhando manhã, tarde e noite, só para a gente poder conscientizar, só para a gente poder trazer essas informações, porque às vezes a informação é o que precisava para a gente dar início a um processo que vai mudar a vida da criança completamente ao longo da vida. Gente, vou deixar aqui um beijo para vocês. Meu boa noite. Eu agradeço a todos pela participação aqui nessa live surpresa, né? Foi uma live surpresa, ninguém se preparou, mas estamos aqui. Quem não puder ter assistido vai ficar gravado e aí a gente compartilha aqui, né? A gente pode depois tirar alguns fragmentos, postar novamente para ver se tem alguma frase mais interessante que depois a gente pode colocar aí nos stories para a gente relembrar essas questões. E aí a gente tá junto, qualquer coisa, manda pergunta, vou deixar uma caixinha de perguntas, manda comentário, manda direct, a gente tenta responder. Se a gente não souber, a gente manda para quem sabe. Manda pro pessoal, manda para a Lígia do Atypicals, manda para a Fono. Pergunta, pode mandar que a gente tenta aqui dar conta e ir respondendo e conscientizando. Nosso papel aqui é esse mesmo, é cuidar de vocês e é cuidar dos nossos cabritinhos. Deus abençoe, boa noite, beijo, tchau, tchau.